Cumprimente o com a paz do Senhor. Amém. Fazer uma oração para nós darmos início à palavra. Senhor Deus, grandioso Pai, obrigado, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos aqui na Tua casa, adorando e agradecendo o Teu santo nome. Senhor Deus, mais uma vez neste momento, que o Senhor possa me usar, que essa palavra venha de encontro, Senhor, meu Deus, no coração de cada um dos Teus servos. Senhor, meu Deus, que eles possam sentir a Tua presença, meu Deus, e que essa palavra possa alegrar, que essa palavra possa dar motivação, Senhor, meu Deus, para o restante da semana, e que nós possamos sair daqui, Senhor, meu Deus, mais alegres do que quando nós chegamos, com mais fé do que quando nós chegamos aqui neste lugar, Pai. Abençoe a cada um de nós aqui, Senhor, meu Deus. Amém, Senhor. Cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Igual meu tio falou, tem 3 folhas aqui, eu sempre deixo bastante, mas eu acabo sendo bem direto e acaba sendo rápido. Eu estou tentando trabalhar nisso. Eu e o irmão André, a gente é os dois opostos. O irmão André é bem detalhista e eu sou muito direto. A gente tem que entrar num acordo para a gente ficar com o tempo certinho. Mas se Deus quiser, Deus vai abençoar, a gente vai se capacitando cada dia mais. Então, irmãos, hoje nessa noite a gente vai falar sobre tempo certo. Então, aqui em Eclesiastes 3, ele nos diz que há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, do versículo 1 até o versículo 14 aqui, ele vem explicando para a gente cada coisa que pode acontecer e que a gente precisa ter paciência para esperar essas coisas acontecerem. Então, na nossa vida, nós vamos ter diversas situações que irão ocorrer, coisas boas, coisas ruins, e a gente precisa saber que existe um tempo certo para essas coisas acontecerem. Muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus e a gente precisa ter na nossa mente que as coisas irão acontecer não da forma que a gente quer. Então, você pede paciência para Deus, não é aquela oração que você faz à noite, pede paciência para Deus e ali de manhã você já está com a paciência no seu corpo, você já está uma pessoa totalmente paciente. Não. Você pede essa paciência para Deus e Ele vai te capacitando, vai te dando situações no dia a dia para trabalhar essa paciência em você até você se tornar uma pessoa paciente. Nós pedimos para Deus que Ele nos dê sabedoria para levar a palavra e para falar da palavra de Deus para as pessoas. Eu não vou dormir hoje e acordar amanhã e já estar sabendo a Bíblia inteira e falar tudo sobre tudo. Não, eu preciso meditar sobre isso e ter situações para eu ir trabalhando e falando sobre esse assunto. E aí a gente olhando aqui no versículo 2, eu peguei 3 versículos, o 2, o 4 e o 7, para a gente trabalhar nessa noite e a gente meditar. Então no versículo 2 ele fala que existe tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então nós precisamos ter em mente que tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Muitas pessoas costumam falar lá fora que é a lei do retorno, né? Mas eu falo que isso é bíblico. Está na Bíblia e tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não adianta eu querer plantar uma coisa ruim e achar que eu vou colher uma coisa boa. Não adianta eu plantar uma coisa e achar que eu vou colher outra. Então, aquilo que eu semear é aquilo que eu vou colher. Então, nós temos diversas situações na nossa vida onde nós precisamos nos preparar e semear da maneira correta. Então, quando eu vou usar o meu exemplo, por exemplo. Se eu for fazer um concurso público, né? Eu não posso achar que eu vou chegar no concurso público sem estudar e eu vou ir bem. Qual que é o semear e o colher aqui nessa parte? Quando eu estou na minha casa, eu tiro horas do meu dia para eu poder estudar para esse concurso, ali eu estou semeando, ali eu estou plantando algo. Para quando eu chegar na prova, que me entregarem e eu estar de frente com aquela prova, ali será a minha colheita. Se eu estudei muito, se eu me dediquei, se eu estou pronto, ali é a hora de eu colher os frutos bons. Se eu não me dediquei, não tem como eu querer. Eu não estudei e eu chegar ali na prova querer tirar 10 e acertar tudo. Isso serve para concurso, isso serve para faculdade, isso serve para escola.
Então nós precisamos nos preparar. Quando nós estamos fazendo cursos para aperfeiçoar, para a gente melhorar, isso vai semeando as coisas para quando a gente arrumar um trabalho, a gente poder ter uma função melhor, para a gente poder ter algo melhor. Quando nós estamos fazendo esses cursos, estamos aperfeiçoando, isso é uma semeadura. A gente está plantando algo para quando entrarmos no trabalho a gente poder colher. Levando para a parte, pegando na Bíblia, nós podemos ver ali a parábola das 10 virgens, né? Para os irmãos que conhecem, para quem não conhece, as 10 virgens estavam se preparando e ali elas tinham azeite, 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite sobrando. Então aquelas 5 que tinham ali o azeite sobrando para as suas lamparinas, elas estavam preparadas ali para esperar. E as outras 5 não tinham. Quem vocês acham que estava preparado e qual que estava semeando? As que tinham ali o azeite de sobra. Então nós precisamos ser como as 5 que tinham ali o azeite e que se prepararam, e não como aquelas insensatas que não se prepararam para esperar o noivo. E nós precisamos também entender que a nossa preparação, a nossa semeadura, ela não pode ser superficial, ser feita de qualquer forma e de uma forma rápida. Nós precisamos entender que quando dar o exemplo de frutos mesmo que nós plantamos, primeiro a gente precisa adubar, a gente precisa preparar a terra para depois semear, cuidar e depois a gente vai ter os frutos. Nós não podemos fazer de qualquer forma e achar que vai ter um retorno agradável para nós. E se nós formos levar algumas coisas em consideração para a nossa vida, coisas boas que nós devemos plantar, então nós devemos plantar tempo com Deus, semear tempo com Deus. Não tem coisa melhor do que a gente estar aqui adorando a Deus, estar aqui nesse lugar, reservando o tempo da nossa vida para Deus. Nós temos que investir tempo na família, tempo com os filhos. Eu posso dizer que se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho o caráter que eu tenho, a educação que eu tenho, é graças à minha família, e muito do tempo que eu passei com meu pai, que eu passo com ele. Então, eu ainda não sou o pai para saber como é ter um filho, mas eu sou filho para saber como é que um pai reflete na nossa vida. Nós temos que tirar também tempo para a palavra de Deus. Como eu preguei aqui uma outra vez, nós temos que levar a palavra de Deus à frente. Nós precisamos levar a palavra de Deus para outras pessoas. E como que a gente faz isso? Estando preparado. E para estar preparado, nós precisamos estar meditando na palavra para saber o que falar para as pessoas. Nós também temos que ter tempo na oração. Nós temos que semear esse tempo na oração. Porque a oração, como diz, é a chave que abre as portas dos céus. Então muitas vezes a gente está buscando alguma coisa, mas a gente não tira tempo para orar, a gente não tira tempo para Deus. Então como é que a gente vai alcançar algo se nós não dedicamos tempo para isso? Tempo em jejum. Talvez para alguns seja um pouco mais difícil, para outros mais fácil, mas esse tempo em jejum é um sacrifício agradável a Deus. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de ficar sem tomar café em si puro, porque me dá dor de cabeça. Então, quando eu vou fazer jejum, eu tento tirar um tempo que seja o limite que eu sei que eu vou aguentar ali. E eu dedico aquele tempo de jejum a Deus, um tempo que eu sei que é agradável para Ele e que eu sei que eu vou aguentar ali. Então, não precisa ser um jejum de 24 horas, se você não conseguir, faz um jejum de 8 horas, de 4 horas, entrega o seu melhor a Deus ali. Amém? Nós também devemos ter tempo para fazer alguma coisa ao próximo. Fazer algo bom ao próximo. Então, muitas vezes a gente, seja que pare no farol, ou a gente está vendo alguém na rua que necessita de ajuda, não custa nada a gente ir lá, parar para ajudar essa pessoa, ou ajudar naquilo que precisa. Muitas vezes eu ando de carro assim, eu fico observando que muitas vezes tem algum senhorzinho querendo atravessar a rua, ou alguém com sacola, passa 10, 15 pessoas ali do lado, não tem um que sequer para ou para ajudar a atravessar, ou até mesmo está no carro e não tem a capacidade de parar para poder esperar essa pessoa passar.
Então são coisas pequenas, mas é o que Deus nos ensina de fazer aquilo ao próximo, né? Ter amor ao próximo. Então nós precisamos sempre dedicar esse tempo para fazer as coisas ao próximo. E juntando todas essas coisas, nós estamos semeando a nossa salvação, juntamente com os mandamentos que nós devemos seguir. Quanto mais nós seguimos os mandamentos, nós fazemos essas coisas, dedicamos tempo a Deus, nós estamos semeando a nossa salvação, para quando o Senhor voltar, que nós possamos estar preparados para esperá-lo por Ele. Amém? No outro versículo aqui, fala no versículo 4, fala que existe o tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então, nesse versículo, nós precisamos entender que tem dias que são maravilhosos. Tudo que a gente vai fazer vai dar certo. Todas as coisas que a gente se propor a fazer, todos os planos ali vão dar certo. Tem dias que as coisas não vão dar certo. A própria Bíblia nos alerta sobre isso, que no mundo tereis aflições. Mas aí vem as partes seguintes: mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, se nós pararmos para analisar, eu costumo assistir o pastor David falar, e ele fala, tem uma das mensagens dele que é sobre o dia mau. Ele fala justamente sobre isso. Nós teremos dias bons e eles vão acabar, mas nós teremos dias maus que também irão acabar. Então, muitas vezes a gente está passando por alguma situação, a gente está num dia ruim, que a gente não está muito animado, mas nós devemos continuar firme ali, porque esse dia também vai passar, essas coisas também vão passar. Então nós precisamos ter força e ter fé para passar por esse momento. Nós devemos estar preparados para o dia mau. E como nós nos preparamos para esse dia mau? Buscando a palavra de Deus, orando, tendo tempo para Deus. Então tudo que a gente semear, tudo que a gente se prepara, a gente consegue estar preparado para o dia mau. E quando vier o dia bom, a gente também vai saber aproveitar da melhor forma possível. Um exemplo bíblico que nós temos é sobre Jó. Jó, ele tinha tudo do bom, do melhor, tinha gado, tinha família, a vida dele era uma vida boa. E Jó, ele não era uma pessoa falha, ele era uma pessoa de Deus, uma pessoa boa. E mesmo assim o dia mau veio para ele, as coisas ruins vieram acontecer na vida dele. Mas no final lá da história de Jó, nós podemos ver que Deus deu a vitória para ele e deu tudo em dobro. Então o dia bom veio, passou. As aflições, o dia mau veio, mas também passou. E ele teve vitória. E nós temos que saber que também existe esse tempo. E nós temos que estar preparados para o dia mau e para o dia bom, pois eles vão vir e vão passar. Amém? Outro versículo que eu separei para podermos refletir é o versículo 7. Ele fala que existe tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Então, nessa parte desse versículo, eu gostaria de destacar essa parte: tempo de calar e tempo de falar. Então, muitas vezes a gente precisa refletir muito sobre o que a gente vai falar e o que a gente vai escutar. Nós precisamos sempre ter um filtro para saber ouvir algumas coisas e falar outras. As nossas palavras, elas podem proferir vida quanto morte, alegria quanto tristeza. Por isso nós precisamos ter cuidado com as coisas que nós falamos às outras pessoas. Em Provérbios 12 e o verso 18, ele fala que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, por que nós devemos ter cuidado? Como eu disse, a palavra ela pode trazer tanto vida quanto morte. Então nós precisamos sempre estar levando palavras de ânimo para o próximo. Palavras que vão elevar a fé do próximo, a autoestima, a força dele, para ele ter mais força. Então eu tirei aqui alguns exemplos. Eu vou usar o irmão André e a irmã Marinalva aqui como exemplo, tá? Eu não posso chegar aqui no irmão André e falar assim: ó, irmão André, esse problema que você tem da tendinite, olha, se eu fosse você,
eu acostumava com isso. Deus vai te dar força para você conseguir tocar mesmo com essa tendinite, você vai conseguir. Irmã Barinalva, eu sei que você está procurando a porta para se abrir, mas Deus já deu para o irmão Marcos, já está abençoado. Se você olhar essas palavras, parece que é uma palavra de ânimo, mas na verdade não é. Então é nessa hora, nessas palavras, que nós temos que ter o filtro para escutar essas palavras e saber se isso é bom ou não, se isso vem de Deus ou não. Agora, se eu pegar e falar diferente, chegar aqui e falar: irmão André, esse problema da tendinite, Deus é com você. O mesmo Deus que estava com o Rafael e tirou ele de dentro do hospital, é o Deus que vai te curar e vai fazer você entregar o melhor. Deus vai te honrar. Olha a diferença da palavra. Chegar na irmã Marinalva, o mesmo Deus que abriu a porta para mim na educação, o mesmo que vai abrir para você. Olha a diferença da palavra e o ânimo que ela vai trazer para essa pessoa. Por isso nós devemos ter cuidado com as coisas que nós falamos e que nós ouvimos. Não existe esse filtro, nós precisamos sempre ter esse filtro sobre as coisas que nós falamos e nós escutamos. Nós temos sempre que dizer o contrário das coisas ruins. E aqui partindo para o final já da nossa mensagem, sempre que eu falei nessa parte de dizer para o próximo as coisas boas, mas nós também temos que dizer as coisas boas a nós mesmos. Porque o nosso cérebro ele é magnífico o que Deus faz, né? Ele vai absorver tudo aquilo que você escutar e que você falar. Então, se você chegar na frente do espelho e você ficar ali: nossa, não sou pronto, eu não estou preparado para isso, eu estou fraco. Aí o seu cérebro vai absorvendo isso e a sua autoestima vai abaixando. Nós temos um hormônio chamado endorfina, que é do prazer lá, que dá alegria, que dá ânimo. E aí você vai falando isso, você vai diminuindo a sua produção. E aí você vai ficando desanimado, você vai sentindo que o seu corpo está mais fraco, você vai sentindo desânimo, você não sente vontade de fazer nada. Agora você chega e fala assim: não, eu sou capaz. O Deus de ontem é o mesmo de hoje e eternamente, eu vou conseguir. Então você vai alimentando o seu cérebro com coisas boas e você vai se preparando e ficando mais forte. Então nós devemos sempre ter cuidado também com as coisas que nós falamos a nós mesmos. Porque tudo aquilo que a gente faz ou fala, eu ouvi uma frase uma vez que diz sobre isso, que sempre que nós falamos alguma coisa, quem é o primeiro a escutar o que a gente fala? Somos nós mesmos. Então por isso que a gente deve ter muito cuidado com o que nós falamos. E aqui para encerrar, nós precisamos ter fé nas coisas que nós falamos. Nós não podemos falar as coisas até que elas aconteçam. Nós temos que falar tendo a certeza que ela vai acontecer. Aí tem uma frase que diz que eu não posso colocar o pé aqui no chão, no vazio, e falar: Deus, coloca o chão aqui, por favor. Não, eu tenho que colocar o pé no vazio já sabendo que Deus vai colocar o chão e eu não vou cair. A gente tem que ter esse poder, tem que ter a fé na nossa fala também. Então, irmãos, nós podemos aqui, só para encerrar, para concluir a nossa mensagem, há tempo para as bênçãos do Senhor. Então há tempo das coisas acontecerem. O dia mau ele vem, ele vai embora. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E nós precisamos estar preparados para cada um desses momentos. Amém? E que os irmãos continuem orando pela minha vida e que Deus venha falar melhor em cada coração. Amém?